Meses, anos, será? J10 recebe agora o padre Marcos Roberto Almeida dos Santos, da Arquidiocese de Maringá. Ele é doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Padre, muito obrigada por estar até agora, tarde da noite, aqui para conversar com a audiência do Jornal das 10. Todo mundo querendo saber o que podemos esperar, até inclusive a partir das sinalizações que foram vistas, sentidas no Vaticano hoje, com os cardeais que vão começar essa votação amanhã. Esse espírito que paira, a princípio, de continuidade, isso pode indicar um conclave mais breve? Como foi o que decidiu o Papa Francisco, pelo nome dele, 2 dias apenas para decidir? O senhor acha que essa é a tendência ou ainda não dá para, assim, dizer com muita clareza? Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, o conclave é sempre um momento muito especial na vida da igreja. É difícil dar uma resposta a essa pergunta, porque cada conclave tem as suas particularidades, né? Cada conclave tem os seus temas, tem os seus eleitores, que são diferentes dos eleitores do conclave anterior. Então, é sempre uma expectativa. Agora, o meu palpite pessoal não creio que seja um conclave muito longo e também acho que vai ser um conclave assim, de continuidade, um pontificado, um papa eleito de continuidade. Essa é a minha opinião, né? Mas eu estou fora de todos esses debates, dessas discussões, né? Então, é um momento assim, de grande expectativa, né? De grande expectativa. E essa ideia de sinalizar para continuidade, foi o que a gente viu hoje, né? Inclusive, de autoridades da igreja brasileiras que conversaram com a nossa equipe lá e disseram, olha, o espírito é de seguir adiante com o que foi deixado pelo Francisco. Isso pode ser só uma retórica que se espera, afinal, temos também um legado, né, que foi deixado de alguém que acabou de ir, que deixou o mundo praticamente de luto, ou de fato o senhor entende que essa vai ser uma tendência mesmo, porque o Papa iniciou processos que são difíceis de serem voltados atrás? Como é que o senhor observa esse espírito deixado por ele? E as particularidades do conclave do presente, né? Toda essa coisa que envolve isolamento, desliga celular, não pode falar com mais ninguém, inspeção, não pode ter microfone. Será que alguém deixou alguma coisa aqui para espiar? Como é que isso foi mudando também ao longo do tempo, padre? Pois é, o conclave, ele na verdade, ele inicia nesse formato de ser assim, fechado, sem influências externas, lá na Idade Média, lá na Baixa Idade Média, como você mesmo disse, né, na eleição do Papa Gregório X, né, ali no século XIII, porque naquele momento, o pleno feudalismo, né, os eleitores, não era um grupo muito grande, era um grupo ali de 20, 25 cardeais, não chegava a um consenso, porque os interesses pelo trono de São Pedro era muito grande, porque o Papa, além de ser o chefe espiritual da igreja, também era o árbitro da sociedade feudal, né, dessa sociedade medieval. Então, ocupar o solo de São Pedro era algo muito importante do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista econômico. Então, chegar a esse consenso entre aqueles eleitores era muito difícil. Então, ali, entre as diversas reformas, né, do método de eleição do Papa, aquele que se firmou é esse chamado conclave, porque a palavra em latim significa conchaves, né? Era lá na cidade de Viterbo, dentro do Palácio Episcopal, e ali nos 3 primeiros dias, as refeições eram normais, do 5º, 5 depois, uma refeição no dia, do 8º em diante era pão e água, né? Para que entregue pelo teto. Eu estive lá, inclusive, pessoalmente, nesse local, isso é fantástico, né? Uma maneira, assim, de chegar a esse consenso o quanto antes, porque os interesses desses senhores, né, assim, desses príncipes da igreja, na época assim eram chamados, era muito grande, né? E isso se estendia por meses, às vezes por ano, como o Papa Gregório X, que demorou 2 anos e 9 meses, né?
Nos tempos atuais, as circunstâncias, né, são diferentes, né? Hoje, os conclaves, eles não passam de 5 dias. Por exemplo, no século XX, no século XXI, nenhum conclave teve mais do que 5 dias. O Papa Francisco, que eu, inclusive, estava lá na praça, né, quando da eleição dele, eu era estudante em Roma, demorou 3 dias, Bento XVI, 3 dias. Então, eu penso que nesse conclave, agora, que começa amanhã, não acredito que vai ser eleito amanhã, mas durará pouco tempo, pouco tempo. Bom, então estejamos atentos. Pelo olhar aqui sensível do Padre Marcos, da Arquidiocese de Maringá, até o fim de semana, 5 dias, portanto, deve rolar, então, o anúncio do novo Papa. Mas quem sabe amanhã, 2 da tarde, esteja ligado na Globo News, porque a primeira fumaça vai sair. Seja branca, seja preta, 2 da tarde, hora de Brasília. Certo, padre? Alguma fumaça vai ter que sair, indicando se foi decidido ou não. Isso a gente sabe, fumaça vai sair, não sabemos a cor. Quando, Aline, inclusive, já foi eleito Papa de língua portuguesa. Nós não temos um Papa brasileiro, mas lá, naquela ocasião de Viterbo, né, como eu disse ali, no Palácio Episcopal, naquele período lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, ali entre os papas tantos que foram eleitos, um deles era um português, de língua portuguesa. Que interessante, né? Papa João XXI. Ah, que legal. Ficou poucos meses no pontificado, mas é relevante por ser alguém da língua portuguesa. Sem dúvida. Como tem sido bom fazer essa cobertura, porque a gente vai aprendendo cada dia mais. É um mundo tão fascinante realmente, né? Mas eu acho que o que a gente mais quer, o mundo, católicos ou não católicos, é um padre que carregue, um papa que carregue essa mesma humanidade do Papa Francisco, né? Eu acho que esse traço de humanidade, de ética, de compromisso com as pessoas, com o outro, com a caridade real, eu acho que é o que havia de mais admirável nele, que esse papa realmente consiga trazer esse mesmo espírito, né? Voltado para o outro, para uma igreja voltada para os mais necessitados. Muito obrigada, Padre Marcos. Meu abraço ao senhor e meu boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos.